Olá, sejam bem-vindos a mais um Cast que Salva, esse podcast que a gente tem aqui o prazer de sempre trazer nomes importantes da medicina, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber um dos grandes nomes da medicina a nível nacional e internacional nesse tema de hoje, que é a cirurgia bariátrica, o professor doutor Kaiser Júnior, né, doutor? Mas é Roberto Kaiser Júnior, é isso? É isso aí. Então, hoje eu tenho o prazer aqui de trazer o Dr. Kaiser, conhecido na nossa região como Dr. Kaiser, né, Dr. Kaiser Júnior, e nós vamos falar de um tema tão importante, doutor, que é uma das maiores referências em cirurgia bariátrica do Brasil, com estudos fora do Brasil também, sempre, né, doutor? Não só trazendo, mas levando hoje também muito conhecimento. Eu quero falar um pouquinho do currículo, o doutor está na nossa revista de março e abril. A letra ficou até pequenininha aqui, viu, doutor, para colocar o currículo aqui. Eu vou só ler para o pessoal. O doutor é doutor, né, em Ciências da Saúde pela FAMERP aqui da nossa cidade, né, que é uma faculdade, uma das maiores referências também em Faculdade de Medicina do Brasil. Né? O doutor é coordenador do programa de treinamento em cirurgia geral na Sociedade Portuguesa, na Beneficência Portuguesa. Né? Membro também da Sociedade Paulista de Videocirurgia, chefe, deixa eu colocar mais longe aqui, doutor, que a letra ficou pequena mesmo, ó. Chefe da especialidade de cirurgia geral da Associação Portuguesa da BNE, né? Coordenador do Comitê de Ética também pela Associação da Beneficência Portuguesa, diretor científico da Beneficência Portuguesa e coordenador do COREME, é isso? Sim. Do COREME, né? Coordenadoria de Residência Médica. Isso, da Residência Médica. Nós vamos falar desse tema aí também. O doutor tem uma residência coordena uma residência muito legal aqui, né? Presidente do Instituto Roberto Luiz Kaiser, né? De ensino e pesquisa, que é um órgão que vocês mantêm ali para justamente trazer conhecimento, e os doutores vêm aprender aqui de todo o Brasil, né, doutor? Não é só de São José do Rio Preto, né? Diretor médico da Kaiser Clínica Hospital Dia, né? E além de ter muita experiência em cirurgia bariátrica, também em cisto pilonidal, entre outras coisas. Bom, doutor, primeira coisa que eu gostaria de saber, assim, com o doutor lá atrás, quando o doutor foi estudar medicina, começou pensou na especialidade, se você já tinha, assim, esse norte que você, cara, eu realmente vou me dedicar e vou me tornar uma referência, ou isso foi acontecendo com o tempo? Como é que foi isso para você, assim, essa questão, desde lá do momento que você decidiu que você entrar nessa área e até chegar onde hoje ter esse nome tão forte dentro da medicina? Cara, isso tem um marco bastante interessante na minha vida, que quando eu estava na quinta série, que era a quinta série, né? E a professora de ciências, inclusive era até a minha vizinha, morava ali perto no bairro também, mãe dos colegas nossos que são amigos até hoje de turma, e ela falou que era para a gente fazer um trabalho de ciência, ela é professora de ciências, e falou para a gente poder ir no açougue, pedir que fosse no açougue, pegasse um coração para a gente estudar a anatomia do coração do boi. Né? Naquela época não podia isso, né? Não sei nem se pode fazer um negócio desse. Né? Hoje está tão bom, doutor, a gente nem sabe que pode mais, né? E eu lembro que meu pai era cirurgião na época, eu pedi para ele um bisturi. E ele ficou meio com medo, né? Porque quinta série, levar um bisturi na escola seria meio perigoso, arriscado e tal. Mas no final eu convenci ele me deu o bisturi. E aí eu peguei esse coração, levei para a escola, levei o bisturi, abrimos o coração inteiro, ficamos fuçando dentro do coração do boi. Isso aí já falei, pronto, é isso que eu quero mesmo. Essa é uma coisa que foi bem interessante. Na quinta série você teve essa visão? Na quinta série eu tive esse feeling e falei, não, eu gosto disso aqui mesmo. Eu quero cirurgia, eu gosto de abrir, de operar, Que legal. Eu tinha curiosidade para saber o que tinha dentro dos órgãos, as coisas do corpo humano, né, de um modo geral. Que legal, doutor. E aí, com o passar do tempo, lógico, essa ideia foi crescendo, né, até que você faz a faculdade. E como foi a escolha da especialidade? Da medicina? Eu fiz até, na medicina ainda, né, eu fiz até aquela orientação vocacional. Na época, você fazia algumas provas, várias questões, para eles te ajudarem qual que seria
a sua especialidade. E eu fiz porque todo mundo da sala fazia, eu falei, vou fazer também, eu já queria medicina. Mas deu 100% em medicina. Antes mesmo, quando você estava fazendo o vestibular, isso. já fez? Queria. Meu pai nunca falou para mim, faça medicina, você vai estudar medicina, você vai fazer. Meu pai nunca falou nada, nunca fez. Deixou você escolher à vontade. À vontade. Eu fui. Ele até achou que eu fosse fazer engenharia, porque eu gostava muito de contas, eu gostava muito dessa área de exatas. Exatas também. Então, ele achou que eu fosse tender para a área de engenharia, mas eu queria era mesmo medicina. Depois, durante o curso de medicina, eu sempre quis a parte de cirurgia, né? E quando eu estava na terceiro para o quarto ano de medicina, eu entrei na cirurgia experimental, que era uma disciplina da faculdade que fazia cirurgia em animais, né? Porque era cachorro, né? Hoje nem pode, é proibido, só pode ser em porco, né? A gente fazia os cachorros, tinha o biotério. Aí eu comecei a gostar dessa disciplina. No ano seguinte, no quarto, no quinto e no sexto ano eu fui monitor. Eu era monitor remunerado, né? Eu era remunerado por isso para poder ir lá e ensinar os outros alunos do terceiro ano. E eu continuei na técnica cirúrgica, mesmo depois de eu ter saído da disciplina, eu continuei lá como monitor. Que legal. Mais 3 anos trabalhando em cirurgia experimental. Eu fiz vários estudos, esses grampeadores que a gente usa hoje nas cirurgias de intestino, bariátrica, todos, na época eles estavam fazendo os testes, e nós fomos um dos centros que fizemos os testes desse grampeador da Johnson na época. E operamos alguns cachorros, depois fizemos os testes, aí se sacrificava o animal para poder fazer os testes, né, para ver se realmente os grampeadores eram eficientes. O resultado era muito bom. Então, eu já tinha decidido que eu queria cirurgia, aí eu prestei a prova de cirurgia e acabei passando em alguns lugares, né. E aí no meio da cirurgia, eu decidi que eu queria fazer videocirurgia, porque aí eu conseguia juntar a parte da engenharia, né, que é a tecnologia, com medicina. Então, primeiro, antes de você se tornar um cirurgião bariátrico, também, doutor, é gastrologista também. Faço a parte de gastro. Gastro também, mas você você tem essa especialidade, né? Na verdade, o doutor tem 3 especialidades, né? Sim, eu tenho título de especialista em gastroclínica, em cirurgião geral, cirurgia geral, coloproctologia, cirurgia do aparelho digestivo. Então, na verdade, são 4. E a gente fala isso porque hoje a gente que cuida, faz o marketing para... Eu acho isso uma bobeira tão grande, mas é uma coisa que é uma regra, né? A gente só pode divulgar 2, no máximo 2 especialidades. Só permite isso, só permite 2, né? Duas lá. Então, mas não, o doutor tem 4, né? Então, quer dizer, né? Cirurgia geral, quer dizer, o coloprocto, cirurgia... E videocirurgia. Videocirurgia que seria... Então, e assim, para se concretizar, quanto tempo de todas essas residências, né? Primeiro se faz a geral, é isso, né? Foram 6 anos de faculdade, depois 2 anos de residência em cirurgia geral, que eu fiz aqui em Rio Preto. Depois 2 anos de especialização em cirurgia coloproctológica. Aí depois eu fiz mais 1 ano de especialização, que a gente fala que é o Research Fellow, que é para pesquisa clínica, no âmbito de você ir atrás de uma especialização em pesquisa. Eu entrei num serviço de cirurgia coloretal do Dr. Wexner na Cleveland Clinic e eu trabalhei lá 1 ano. Estados Unidos. Tá. Aí depois eu voltei e fiquei mais 1 ano na França, trabalhando como Clinical Fellow, que seria uma residência de cirurgia geral, né, na França, como residente de cirurgia francês mesmo, trabalhando 1 ano também como residente na França, na área de cirurgia geral e cirurgia por videolaparoscopia, que eram os 2 grandes centros de cirurgia videolaparoscópica na época, né? Os Estados Unidos era a Cleveland Clinic, era o Dr. Rex, era a referência em cirurgia laparoscópica, e a Estrasburgo, onde eu fiquei na França, era a referência em cirurgia por videolaparoscopia. Eu morava na frente do IRCAD, né? Que é esse instituto de pesquisa que tem aqui em Barretos, no Rio de Janeiro, Taiwan. Está abrindo lá na África, enfim, está abrindo em vários lugares do mundo. Mas a filial era lá em Estrasburgo. É ainda até hoje. Filial não, a matriz. E assim, e como é que foi essa questão assim, de você sempre estar buscando, isso é uma coisa sua mesmo? Poxa, eu estou aqui, aí você terminou a residência, você já podia começar, entre aspas, a trabalhar, a operar, mas você falou, cara, mas eu vou mais um degrau. Isso era uma coisa que sempre te acompanhou?
Eu sempre gostei de desafios de coisas novas. Eu nunca aceitei, assim, falar para um paciente, eu não tenho nada para fazer para você, é o que tem, é isso, entendeu? A gente via algum caso, então as coisas novas que foram surgindo foram de acordo com os casos que foram aparecendo, e que você olhava, você chegava num monte e falava assim, bom, a medicina chega até aqui, né? Mas a gente não vai parar aqui, a gente quer algo mais, algo novo. Então você ia atrás de alguma coisa diferente, né? Então, a evolução das técnicas, os novos procedimentos que a gente vem desenvolvendo, tudo. Eu aprendi um pouco nos Estados Unidos, que era um serviço de referência. Lá tinha os primeiros... Eu comecei na época da faculdade ainda, né? Com aqueles grampeadores. Aí chegaram outros grampeadores nos Estados Unidos, que era o PPH, um grampeador para cirurgia de hemorroida. Os testes eram feitos lá, então a gente acompanhava lá, que era um centro grande de pesquisa. E algumas novas tecnologias, alguns aparelhos que estavam chegando para serem testados na área de coloproctologia, chegava lá primeiro. Aí eu olhava aquilo ali, e falava assim, nossa, isso aqui me interessa muito, né? Da gente montar um desse no Brasil. Um centro de pesquisa, um centro de estudos, para que a gente conseguisse também trazer novas tecnologias para cá, né? E aí sim, quando eu voltei, eu observei bastante como é que funcionava e aos pouquinhos a gente foi construindo esse nosso centro de pesquisa, que hoje já é um centro de pesquisa mesmo, que nós estamos já com mais de 20 medicamentos em fase 3 de estudos, novos medicamentos, além de novas tecnologias e novos grampeadores, novos devices, né, que a gente fala, novos equipamentos, grampeadores, novos equipamentos para a área cirúrgica, para a área de cirurgia. E quando que a cirurgia bariátrica entra na sua vida? Foi uma experiência que eu tive quando eu fui morar na França. A minha ideia sempre era focar mais na cirurgia laparoscópica coloretal, que era o que eu fiquei fazendo mais nos Estados Unidos. Acompanhava um pouquinho o Rosenthal, que era um cirurgião lá na Cleveland Clinic, também muito conhecido, e até hoje muito bom na cirurgia bariátrica. Então, de vez em quando eu ia lá, dava uma fuçada, olhava junto com ele, mas eu fiquei no serviço de cirurgia coloretal. Aí na França já não existia cirurgia coloretal na França. A França, a cirurgia geral e a coloprocto eram fundidas, são fundidas até hoje. Então não tem um serviço de coloproctologia, é cirurgia do aparelho digestivo, né, que é em francês. Então a cirurgia do aparelho digestivo englobava a cirurgia geral e coloprocto. Então eu acabei trabalhando num serviço referência em cirurgia bariátrica. E aí Porque era a mesma... Porque era junto, não tinha separação. E aí sim eu tive mais penetração e tive mais... entrei mais em contato com a cirurgia bariátrica. Foi lá que eu comecei a aprender a fazer videocirurgia em cirurgia bariátrica. E aí quando o doutor traz isso para o Brasil? Quando eu terminei, eu voltei. Antes de voltar para cá, eu ainda fiquei mais alguns meses, um mês na Inglaterra. E aí fui ver como é que funcionava a cirurgia bariátrica lá. E depois eu voltei aqui para o Brasil e comecei a montar o meu serviço de cirurgia. Eu cheguei aqui no Brasil em janeiro, eu terminei lá em dezembro. Em janeiro eu já estava aqui de volta. Aí eu fui um pouco para São Paulo também, para acompanhar alguns cirurgiões bariátricos em São Paulo. Fiquei 2 meses e meio mais ou menos em São Paulo, acompanhando alguns serviços, os grandes serviços de cirurgia bariátrica, para ver a adaptação, porque às vezes a gente tinha muita pinça que a gente usava lá nos Estados Unidos, que chegava aqui a gente não tinha as pinças disponíveis aqui, então eu fui meio que fazer uma adaptação. Tinha que saber do que eu tinha disponível aqui para poder estar utilizando, do que eu via lá na França, nos Estados Unidos naquela época. E aí eu fiquei um período em São Paulo, onde eu conheci os cirurgiões bariátricos, que é amigo de uma turma bem bacana de cirurgia bariátrica. E fiz a minha primeira reunião, que a gente nós fazíamos, né, reunião até a época da pandemia, desde dia 13 de junho de 2003. Foi quando eu voltei para o Brasil no começo do ano. Em 13 de junho eu fiz minha primeira reunião, juntei um grupo de pacientes interessados, fizemos a primeira reunião em cirurgia bariátrica. E um mês depois, dia 13 de julho, a gente estava fazendo a primeira cirurgia bariátrica aqui por vídeo laparoscopia. Nós demoramos mais ou menos... Já por vídeo nessa época? Já por vídeo, uns 6 meses se preparando e estruturando para a gente poder começar a cirurgia bariátrica. Então, dia 13 de julho eu fiz minha primeira cirurgia aqui no Brasil. E aí, a partir daí, já fomos... São quase 20 anos, né? Quase 20 anos. Bom, ano que vem faz 20 anos, né? Em julho vai fazer 20 anos de Nossa, cirurgia. Da primeira cirurgia, da primeira paciente operada de bariátrica aqui, por vídeo laparoscopia, né? Que na época era uma inovação aqui em Rio Preto, né? A cirurgia era sendo realizada pelo método aberto naquela época. Não fazia isso por vídeo laparoscopia. Quer dizer, o doutor já começou inovando, já trazendo... Começando a fazer já por vídeo laparoscopia. Já por vídeo.
Doutor, e é tão interessante, assim, a gente escuta muito sobre essa questão da cirurgia bariátrica e tudo, e de lá para cá a gente percebe uma mudança significativa com relação à postura da doença obesidade, né? Então, assim, hoje, realmente, as pessoas, talvez não da maneira como, na minha visão, deveriam ser, mas já é tratado, sim, cada vez... É uma doença, mas as pessoas ainda demoraram ou demoram um pouco para entender que isso é uma doença, né? E que existe, e lógico, dependendo do grau da obesidade, existe o tratamento correto. Essas cirurgias já existem, depois nós vamos falar dos tipos de cirurgia. O doutor consegue ter essa visão também de que isso está tendo esse nível de consciência maior com relação à doença obesidade? Sim, na realidade a ideia, isso aí a Organização Mundial de Saúde já em 2012 classificou a obesidade como uma doença, né? Isso aí, depois disso, hoje a gente tem que entender, mas as pessoas não têm essa consciência, né, de que é uma doença realmente. E junto da obesidade vem outras comorbidades que a gente fala, são doenças que são associadas à obesidade, né, como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, enfim, são doenças normalmente associadas à obesidade. Porque hoje em dia nós sabemos que a obesidade, ela causa uma inflamação na gordura, no tecido adiposo. E essa inflamação é que às vezes a pessoa tem dificuldade de melhorar, de normalizar ou de, podemos assim dizer, resolver um problema como pressão, diabetes, colesterol e triglicéridos. Por quê? Porque a gordura inflamada, ela dificulta, ela causa o que a gente fala que é uma síndrome metabólica. Eu ouvi falar da síndrome metabólica, né? A síndrome metabólica é essa gordura inflamada que dificulta a pessoa de emagrecer, de melhorar as doenças. Quando a gente tem um procedimento bariátrico, por exemplo, a primeira coisa que a gente fala é que a cirurgia ela não é uma cirurgia restritiva, puramente restritiva. Ela tem a característica assim, de diminuir o tamanho do estômago, mas uma característica é cortar essa síndrome metabólica. E é exatamente aí que ela age com uma potência maior, desinflamando essa gordura e facilitando a normalização que a gente fala dessas comorbidades, que são as doenças que vêm associadas à obesidade. Porque o futuro disso, a gente sabe que não é bom, né? A pessoa continuar por muito tempo com essas comorbidades, quer dizer, lá na frente a qualidade de vida se cai absurdamente, quer dizer, então existe uma chance de resolver isso antes, né? Normalmente a obesidade ela pode estar vindo associada a essas doenças progressivamente, né? Às vezes ela tem uma pressão alta, depois ela pode progredir para uma colesterol, triglicérides, apneia do sono, né? Que é aquela dificuldade de dormir à noite pela gordura que se deposita na base da língua e não deixa a pessoa respirar direito à noite. Então parece que dá aquelas paradas, né? Aquelas sufoco durante a noite, parece que ela para de respirar alguns segundos, de repente volta e dá aquela inspiração profunda para que volte ao nível normal de oxigênio na corrente sanguínea. Doutor, e é lógico que a gente escuta falar demais, né? Esse dia até atrás, quando eu estava pesquisando até para a gente trabalhar, para fazer o trabalho que a gente está fazendo, executando, né? Pesquisando sobre cirurgia bariátrica, né? Existem muitas pessoas, ainda algumas pessoas que são contra, mas eu comecei a entender que dependendo do nível, né, que a pessoa, da obesidade, é praticamente, não vou dizer que é impossível, porque não existe o impossível, mas é muito difícil a pessoa perder esse peso sem uma cirurgia bariátrica. O doutor tem uma experiência muito maior sobre isso, quer dizer, alguns níveis são praticamente, a pessoa não consegue, né, doutor, sem fazer esse procedimento, né? Então, uma consideração que a gente tem que fazer é que, assim, realmente é difícil a pessoa conseguir perder sem a cirurgia bariátrica. Mas o que a gente tem que explicar, e eu falo para todos os pacientes que procuram a gente, que não é a cirurgia bariátrica o problema, a solução também para todo mundo, né? Legal. A cirurgia bariátrica ela tem as suas indicações, tem os seus critérios de indicações. Então, se a pessoa também às vezes não tiver aquele perfil ideal para que tenha uma boa resposta à cirurgia bariátrica, a gente vai conversar no consultório e falar, olha, às vezes é melhor você não operar. Por quê? Porque de repente pode operar, não ter aquele perfil adequado, porque a cirurgia não tem a finalidade de emagrecer, isso eu falo para todos os pacientes, tem a finalidade de ajudar no emagrecimento. Então, se a pessoa também às vezes não quiser ser ajudada, ou se ela não tiver um perfil que a cirurgia pode ajudar, mas é melhor não operar. Por quê? Porque vai operar e vai fazer parte de um grupo de pacientes
que não tem uma boa resposta e que acaba por denigrir a imagem da cirurgia bariátrica, fazendo com que outras pessoas fiquem contra a cirurgia. Porque realmente, assim, existem pessoas que têm a cirurgia, que não têm um bom resultado e que isso acaba denigrindo um pouco a imagem da cirurgia bariátrica. Por isso que é importante a gente sempre estar orientando que se a pessoa não tiver um perfil, se a pessoa não tiver uma indicação e se a pessoa também tiver algumas características que a gente perceber antes da cirurgia, a gente vai contraindicar a cirurgia também, porque senão pode acontecer isso. Mas assim, né, doutor? Lógico que talvez essas histórias chamem mais atenção, mas a gente pode até esquecer dos casos que deram muito certo, né? E são muitos casos, né? Das pessoas que ganharam qualidade de vida, das pessoas que, de repente, aí estavam vivendo uma vida muito ruim em termos de tudo, né? De vida mesmo. Bom, é a tua experiência dentro do consultório. Quer dizer, a gente acaba esquecendo desses casos que deram muito certo, né? Por conta de, às vezes, algumas pessoas desse grupo, como o doutor disse, né? Mas a maioria são os casos que deram muito certo, aí, né? Isso aí é a grande maioria dos casos que deram. A gente pode contar nos dedos alguns casos assim que são casos que dá um pouquinho mais de trabalho por não ter uma boa evolução, mas mesmo assim, uma coisa interessante é que até hoje nós nunca tivemos nenhum paciente que tenha se arrependido de ter feito a cirurgia. Ele pode ter feito a cirurgia, pode não ter chegado no peso que ele gostaria, pode não ter obtido o sucesso que ele esperava, às vezes pode não ter melhorado todas as doenças ou não ter normalizado algumas doenças associadas à obesidade, mas mesmo assim ele fica satisfeito. Às vezes uma quantidade de peso que ele perdeu, com a ajuda da cirurgia, ele já fica satisfeito. Então é interessante isso. Nenhum paciente hoje falou assim, me arrependi de ter feito essa cirurgia. Legal. Doutor, e como é que é essa volta? Você está lá, você acompanha todo o processo, né? Porque imagino que chega aquela pessoa na tua frente, o início do tratamento, quer dizer, uma pessoa que está obesa, está doente, né? Voltando que a obesidade é uma doença, e aí ela não está feliz, ela está com a vida, assim, uma qualidade de vida muito baixa, né? Ruim, baixa autoestima também, e quando é feito isso com o passar do tempo ali, como é que é o retorno dessa pessoa quando ela volta diferente, ela volta, sei lá, o tanto de peso que ela perdeu, como é que é isso aí? É muito gratificante, eu acho que a gente pode resumir em uma palavra. Né? É uma experiência bem bacana mesmo, que a gente vive o dia a dia no consultório, porque a gente tem pacientes que estão voltando com 1 mês, voltando com 2 meses, com 6 meses, com 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e daria para escrever um livro de tanta história que a gente tem, doutor, de pacientes que contam no consultório, muitos, talvez eu acho que isso é um pouco difundido nos grupos, hoje em dia eles têm os grupos, né, de pacientes operados, e muitos contam a data da cirurgia como a data de nascimento. Ele fala, não, agora eu tenho tantos anos. Eu passei a viver na data, nesse dia foi o dia que eu fiz a cirurgia bariátrica. Que legal, doutor. Então, umas histórias assim, você olha e você fala, gente, não é possível, né, que isso está acontecendo na época em que nós estamos vivendo, né? Já teve caso de você não reconhecer a pessoa? Tipo assim, de tão diferente que ficou? Teve um caso de uma paciente que ela voltou lá no consultório e ela estava muito diferente, né? E a gente olhava, não tinha reconhecido ela, para te falar a verdade. E aí, de repente, ela virou e falou assim, não, mas sabe o que foi, doutor? Que eu fui no salão, fiz o cabelo, fiz isso, fiz aquilo, tal. Mudou o aspecto que ela vinha tendo, né? Então, ela mudou bastante, porque ela foi no salão e mudou. E ela voltou tão feliz que ela falava assim, doutor, vou falar uma coisa para você. Ela tinha, acho que 40 e poucos anos. É a primeira vez na minha vida que eu entro num salão de beleza. Nossa! Isso deu um gelo assim, eu falava, nossa, não é possível. Tão felicidade que ela tava. Isso não tem preço, né, doutor? Não tem preço. Eu voltar assim e falar assim, umas coisas dessas, sabe? Você olha e fica... realmente transforma e muda a vida. É nesse momento que o médico, assim como você, que você é um estudioso, né? Assim, você é um cara que você não para de estudar, não para de se aprimorar, agenda lotadíssima. Pessoal, só para ter uma ideia, hoje estou muito feliz e realizado, porque não é fácil, nem por conta que o doutor é uma pessoa muito simples, um cara bacana, mas é agenda mesmo, é pesada a tua agenda, né? Assim, é nesse momento que você olha e fala, cara, valeu a pena. É num momento como esse, assim, você fala, puxa, tudo que eu fiz
valeu a pena, deu certo esses anos de estudo, dedicação. Muitas vezes, né, doutor, até o médico, a gente sabe, vive com o médico, deixando a família de lado, que é plantão, é cirurgia, é viagem, tudo. Né? É nesse momento que você fala, valeu a pena? É nesse momento que vem todas as coisas os obstáculos que você teve durante a vida inteira, né? Como momento, eu lembro do primeiro ano de faculdade, eu cheguei na faculdade e falava, mas será que é isso que eu quero? Isso aqui não é medicina? Né? Tinha uns momentos que você olhava e falava assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Né? E aí, de repente, você ia, mergulhava de cabeça, focava naquilo. E grandes dificuldades que a gente teve durante todo esse processo de morar fora, né? Ficar longe da família. Ficar longe de família, acabamos noivado nessa época, quando eu fui morar fora nos Estados Unidos. Então, ser fora, né? E sem um relacionamento... Parece que tudo isso, no momento, fica pesado para você. Mas a hora que vem tudo isso, você fala, meu, isso aí foi valeu, nada, né? Valeu a pena. Porque uma pessoa falar para você que durante a vida inteira não tinha ido no salão, quer dizer que ela não se sentia suficiente, ela não tinha autoestima, né? Nenhum. Não se amava, né? Porque, cara, isso aí tá louco, você precisa contar, viu, doutor? Eu te desafio você escrever, talvez, lógico, colocar os nomes, né? A gente sabe que não pode, mas... Eu desafio você escrever esse livro, porque eu acredito que é isso que faz a diferença, né, de um profissional como você, e levar isso. E você tem ensinado também, né, muitos outros médicos também a fazer isso. Quer dizer, então você não está só fazendo só você, né? Hoje, além de você ter uma equipe, outras pessoas também já aprenderam muito com você. Doutor, falando de cirurgia, quais são os tipos de cirurgia bariátrica que hoje estão disponíveis, né? Aquelas que você efetua, e quando encaixa cada tipo desse, as diferenças? Ora, existem na realidade 3 tipos de cirurgias legalizadas ou oficializadas pelo Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mas na prática existem dois tipos de cirurgias que são responsáveis talvez por uns 98% das cirurgias realizadas aqui no Brasil. Que é um tipo de bypass gástrico e a manga gástrica ou sleeve, né? Essas duas aí no Brasil era o país que mais se fazia bypass gástrico, hoje está mais ou menos equiparado, talvez o sleeve esteja crescendo bastante ainda, que é uma cirurgia mais recente. O bypass gástrico é aquela cirurgia onde você faz uma redução do tamanho do estômago e você diminui também um pouquinho da absorção do estômago, do intestino. Então você reduz o estômago, diminui um pouquinho a área de absorção. E o sleeve, que é a cirurgia de manga gástrica, você faz somente a redução do estômago. Então você faz uma secção no estômago, no sentido longitudinal, deixa ele fininho como o formato de uma banana, em vez daquele estômago tradicional que a gente vê, né? Então você retira essa parte do estômago, fica só um estômago menor. As indicações são diferentes? Existem algumas, as indicações são as mesmas, os mesmos critérios de indicação para ambas as cirurgias, mas existem algumas peculiaridades que a gente tende a fazer mais um grupo de cirurgias ou outro. Tá. Isso daí tudo é muito individualizado, é muito paciente de acordo por paciente. Com cada caso, conversar com paciente por paciente. A gente vai orientar, olha, se você faria tal técnica, ou essa ou aquela, e eu explico o porquê, né, durante a consulta. Mas isso tudo também é uma questão de negociação, porque muitos pacientes já procuram a gente no consultório porque viram, ou escutaram, ou tem algum vizinho, né? Algum amigo, né, que quer fazer aquela determinada técnica. E se ele tiver indicação, a gente não vê o motivo pelo qual não podemos realizar a cirurgia. A não ser que ele tenha alguma indicação, alguma contraindicação para alguma dessas duas técnicas, que aí a gente vai sugerir e vamos conversar com ele e explicar o porquê a gente vai estar fazendo a outra. Doutor, é muito legal o trabalho de vocês, porque numa cirurgia como essa, não é só você, o cirurgião, ou a sua equipe, né? Mas existe uma equipe multidisciplinar no acompanhamento, né? Fala um pouco disso, porque não é só simplesmente chegar lá, né, tem a indicação, seja bypass ou sleeve. Você tocou num assunto muito importante. Fala um pouco disso aí, doutor. Quando a gente fala em cirurgia bariátrica, o ato cirúrgico mesmo, fazer uma cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, a gente demora em média aí uns 40 minutos, 50 minutos, está feita a cirurgia, né? Esse paciente, hoje em dia, a gente tem liberado ele no dia seguinte, embora para casa, volta às atividades normalmente sem nenhum tipo de esforço físico no dia seguinte da cirurgia.
Com 5 dias libera a dirigir, trabalhar, voltar às atividades físicas com esforço leve, 15 dias academia, peso pesado, atividade física pesada, a gente já libera. Então o ato cirúrgico em si a gente não vê grande problema. Óbvio que para chegar numa cirurgia tem vários exames, várias avaliações, que é o pré-operatório que a gente faz. Mas quando a gente fala em cirurgia bariátrica, o mais importante é você ter uma estrutura de uma equipe multidisciplinar para que oriente esse paciente, quando ele sair do hospital, como é que ele vai fazer. Porque a nossa grande preocupação é como é que esse paciente vai estar daqui a um ano. A gente conversa muito no consultório sobre isso. Olha, vamos fazer um procedimento, tudo. Qual é a sua expectativa? Quanto você pensa em chegar? Você tem doenças? Vamos ver se a gente consegue melhorar essas doenças, né? Então, tudo isso é conversado. Mas, depois de um ano, os pacientes que seguem certinho a orientação dessa equipe, que fazem direitinho, normalmente eles conseguem atingir, e é sempre assim uma vitória. A gente brinca que chegou no objetivo, conseguiu chegar no objetivo. Então a gente sempre vai, durante todo esse acompanhamento de um ano, nas consultas que ele vai passando pelo consultório, nós vamos avaliando e vamos incentivando, mostrando que ele está tendo um bom resultado e que ele continue desse jeito e que ele vai chegar no objetivo. Legal. Então isso daí é bem trabalhado durante esse período. E isso tudo não é só o cirurgião que faz, é muito pelo contrário. O cirurgião só faz o ato cirúrgico e continua só estimulando, mas quem dá todo esse suporte é o acompanhamento da psicóloga, da nutricionista e a parte da fisioterapia também, que tem as avaliações antes e depois da cirurgia, para ele poder diminuir o risco de ter complicações decorrentes do procedimento no pós-cirúrgico. Exatamente. É todo um time, né, doutor? Todo um preparo. É uma equipe multidisciplinar que é importantíssima. E é muito legal, porque eu sei que a tua equipe acompanha muito bem, porque como o doutor disse, é o acompanhamento que vai, desse tempo aí, que vai trazer o melhor resultado possível, né? Então, isso. Eu achei muito legal, quando o doutor colocou, lógico, você também se preparou muito para esses 40, 50 minutos aí, né? Mas não é só isso, né? Tem todo cirurgia bariátrica é muito mais do que isso, é muito mais do que uma cirurgia, né? É toda uma equipe amparada para poder dar o respaldo do resultado para o paciente. E os estudos mostram isso, né, doutor? Que a equipe multidisciplinar é importantíssima no resultado, né? Com certeza, com certeza. E uma das coisas que fez mudar, no meu caso, o resultado de uma maneira brutal, da água para o vinho, foi eu ter trazido uma equipe para dentro do consultório. Porque antigamente a gente operava o paciente e falava, agora você vai lá na nutricionista, agora você volta lá na psicóloga. Então eram lugares separados. Muitas vezes o paciente não ia e aí o resultado não era o mesmo. Aí a gente via que os resultados não eram bons porque ele não fazia o acompanhamento correto. Quando você traz o profissional para dentro da sua equipe, do seu time, o paciente vem, sai da tua sala, passa na sala da nutricionista, sai da sala do nutricionista, passa no psicólogo, em um atendimento onde eu sei o que a psicóloga está falando, a nutricionista sabe o que eu estou falando e eu sei o que eles estão passando para o meu paciente, porque eles foram treinados pelo nosso time, né? Nós trouxemos, na época, um pessoal de fora para fazer o treinamento dessa equipe. Legal. Então veio um pessoal, treinou toda a equipe, da maneira como deve ser feito. Nós fazemos reuniões periódicas no intuito de estar sempre atualizando a equipe. A nossa equipe hoje ela participa da sociedade, todo o nosso time faz parte da equipe de Coesas, que são as especialidades associadas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, frequentam os congressos, participam de grupos de discussões e levam casos para discutir fora, ou seja, buscar sempre a atualização e buscar sempre novos conhecimentos junto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Nossa equipe hoje, todos eles, 100%, são filiados à equipe de Coesas da sociedade. Doutor, você falou de um assunto legal, né? A gente conhece teu consultório lá e a tua clínica, na verdade, a clínica Kaiser Clínica, né? O Hospital Dia também, né? Como é que foi quando você decidiu você implantar aquele modelo, até onde o doutor comentou comigo, que você viu isso nos Estados Unidos, né? E você trouxe esse modelo de atendimento para o Brasil. Na época foi difícil implantar um modelo americano dentro de um país como nós, porque o brasileiro é diferente, né? É bem diferente, na realidade. Até hoje ainda tem um pouquinho de gente que tem um pouquinho de receio. Foi um desafio grande, né? Foi um desafio grande. Porque na época, você imagina, em 2003, quando eu comecei a atender aqui no consultório, você tinha basicamente todos os coloproctologistas que trabalham com região íntima, né, de um paciente, ter mais uma pessoa dentro da sala, né? Tá
tem uma outra pessoa, no caso um residente, junto com você, ouvindo o que ele está te falando, explicando a história do paciente. Então isso no começo teve muita resistência mesmo. Muitas pessoas não queriam ser atendidas às vezes por mais alguém, queria que ficasse só comigo. E na época a gente falava, não, isso daí é o nosso modelo de trabalho, a gente tem que entender que é esse o jeito que deve ser feito. Hoje em dia, se você vai em grandes hospitais, São Paulo, tudo, você não vai passar direto. Sempre vai ter alguém fazendo o teu pré-atendimento. Né? Então isso aí hoje já é conhecido, então hoje é bem tranquilo. Mas na época, em 2003, foi bem difícil para uma população do interior de São Paulo você implantar um sistema desse e peitar isso, né? E manter, porque teve muitos momentos em que você pensava, poxa, mas não vai dar certo isso, né? Mas não, tem que dar. Se fora é assim, funciona assim, entendeu? Aqui vai ter que funcionar. Cara, assim. eu fico pensando, doutor, assim, na conversa vai vindo aqui, né? A gente sabe disso, a gente tá muito consultório, né? Muita clínica e tal. E realmente o teu centro é um centro de referência, né? Mas justamente chegar nesse ponto, né? Nesses desafios de falar, cara, será que eu estou no caminho certo, né? Porque você estava trazendo o que tinha de mais moderno, né, no mundo. Só que a nossa cultura é diferente, né? Mas com o passar do tempo foi provando com resultado, né, doutor? Acredito que seja isso, né? Exatamente. Aí foi mostrando que realmente a engrenagem gira dessa maneira. Então, não adianta às vezes a gente querer inventar a roda. A gente já está funcionando, o sistema já está funcionando, a engrenagem já existe, não é nada novo. Alguma coisa que você viu, você vê sucesso naquilo ali e você tenta implantar aqui. Então, não é uma coisa que a gente está criando, é uma coisa que simplesmente está adaptando a um novo sistema e que depois que você vê o negócio funcionar, aí vai, entendeu? Aí já você fala, realmente o caminho era esse aí mesmo. Aí você vai fora, você vai em São Paulo, você conversa com a turma lá, tudo, e hoje em dia já tudo é assim. Já deu certo em algum lugar, né, doutor? Você não está inventando só está adaptando. Mas é que por interior, a mentalidade interiorana é bem difícil de você trabalhar isso. No começo foi bem difícil trabalhar. Doutor, como é que foi isso para você, assim? Hoje você coordena uma equipe de residência, né? Todo ano está formando novos residentes, eu vejo lá às vezes no Instagram, né? Quando forma uma turma e tal. Formatura dele. Como é que foi isso aí também, em que época você falou, nossa, eu vou também trazer isso para a nossa região, porque é importante, né? Quer dizer, hoje Rio Preto é uma das cidades que tem aí, se eu não me engano, acho que são 9 ou 10 residências médicas em geral, fora o que está dentro do HB, estou dizendo, serviços à parte, né? Uhum. Como é que foi isso também, de proporcionar isso? Eu estava em São Paulo em 2004. Eu voltei para conversar, para ir ver um novo equipamento que eles estavam desenvolvendo lá para poder fazer uma dosagem é um teste que a gente faz hoje já no consultório, teste respiratório. E nisso, conversando com algumas pessoas e aí o Frank, que na época era um médico que estava lá também tentando aprender isso daí, perguntou se a gente não tinha alguma residência em Preto que ele pudesse estar fazendo. Ele estava atrás de algum serviço de residência. Eu estou precisando de fazer minha residência em cirurgia. Eu falei, a gente não tem, né? Ainda mais eu peguei o contato dele, voltei para Rio Preto, fui ver no hospital e tinha um serviço de cirurgia geral da Beneficência Portuguesa que estava desativado. Não estava funcionando. Aí eu falei, vamos reativar, né? E aí reativei o serviço e fiz uma prova e convidei ele para fazer a prova. Ele veio, fez a prova, passou e comecei com uma vaga de cirurgia geral. Em 2005 foi o nosso primeiro ano de residência, que a gente fala que é o estágio de treinamento em cirurgia geral. E o estágio reconhecido foi feito credenciamento, tudo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões. E aí 2006 começou e em 2007, em vez de abrir uma vaga, nós abrimos 2. E trabalhamos assim durante 2 anos, aí depois abrimos a 3ª vaga. Né? E aí trabalhamos com 3 residentes durante esses anos todos e esse ano nós resolvemos abrir a 4ª vaga. Então hoje nós estamos com 4 vagas de cirurgia geral. E quantos anos são de residência? 3 anos de cirurgia geral. Já tem 12 estudantes, 12 médicos residentes? Não, porque agora que é o 4º, né? Esse ano que nós abrimos o 4º vaga. Isso. Então mas quando quiser vão chegar até 12, 12 residentes fazendo cirurgia geral. A gente também tem a residência de proctologia, nós temos 2 vagas em proctologia e o Gustavo também coordena a endoscopia.
Residência em endoscopia. Endoscopia. A gente também tem os outros 2 anos adicionais de gastroenterologia, que seria o R3, o R4 e o R5 em cirurgia gastroenterológica, que a gente abre de acordo com o interesse ou de acordo também com a nossa necessidade. Às vezes a gente tem alguns residentes nossos que querem continuar, eles querem ir um pouquinho mais, trabalhar mais 2 anos aqui com a gente, ou eles fazem coloprocto, depois que fazem a geral, eles podem ir para coloprocto ou para gastrocirurgia. Doutor, e quando também. Que o residente aprende a cirurgia bariátrica? Em que lugar? Ou é feito então, fora esse... Hoje nós temos também o estágio em cirurgia bariátrica. Tá. E hoje tem também a residência em cirurgia bariátrica. Nós não temos ainda a residência do MEC em cirurgia bariátrica, mas no Brasil já existe residência em cirurgia bariátrica. Foi uma das coisas que na época que eu estava na sociedade, a gente estava bastante focado em desenvolver, né, a residência em cirurgia bariátrica. Eu estava na diretoria científica na época. E para ter uma residência precisaria ter primeiro um estágio. Então nós abrimos um estágio em cirurgia antes de ter a residência. Primeiro o estagiário em cirurgia bariátrica que nós montamos foi o Dr. Maurício, que hoje ele faz parte da nossa equipe de cirurgiões. Então ele tinha feito já 2 anos, na época dele era 2 anos de cirurgia geral, mais 2 anos de gastrocirurgia, e ele fez mais 1 ano ainda de cirurgia bariátrica. E aí depois que ele terminou, nós contratamos. Ele faz parte do nosso time hoje. Que top, hein? Time bacana, muito bom. Acho que isso deve ser um motivo muito de orgulho, né? De você olhar e falar, nossa, uma equipe muito, muito competente, né? Assim, currículos bons e com muito resultado diferenciado, né? Bem bacana. Onde a gente vai voltando lá atrás, vamos vendo que todo o nosso time, né? Todos as pessoas que trabalham hoje na Kaiser Clínica, tanto na área de cirurgia geral quanto na área de coloprocto, foram todos formados pela gente, né? Foram todas as pessoas que passaram pela gente, fizeram a formação, e hoje cada um está voando baixo na área que eles escolheram e estão fazendo procedimentos às vezes até melhor do que eu. Mas isso fortalece muito, né? É um ponto de até orgulho para mim, né? Eu vejo que eles ficam fazendo aquilo ali sempre, né? Então quando eles focam naquilo e fazem aquilo com frequência, eles acabam desenvolvendo habilidades aí para fazer isso daí com muita eu acredito que é uma destreza. Doutor, e assim, para terminar esse bate-papo aqui, a gente ficaria muito mais tempo. Depois eu sei que a agenda é complicada, mas eu preciso marcar com o doutor um dia só para a gente falar da cirurgia de cisto pilonidal, que é algo que o doutor tem feito, assim, sendo procurado também no Brasil inteiro por essa questão, mas é uma coisa que não tem nada a ver com a cirurgia bariátrica. Eu quero depois a gente marcar um outro bate-papo para a gente só falar disso. Sim, tá? A gente pode ver. Mas ela tem sim, porque a cirurgia de cisto pilonidal hoje é feita por videolaparoscopia. Então ela tem essa... Então, é uma cirurgia que não tem a ver com o emagrecimento, mas tem a ver com a técnica. Com a técnica. Por utilizar um aparelho de videolaparoscopia, que é o que a gente usa hoje na bariátrica. E eu quero Ambas são feitas por videolaparoscopia. Essa é a semelhança. Eu quero marcar esse bate-papo para a gente falar desse tema. E assim, hoje... São José do Rio Preto, o doutor recebe pacientes do Brasil e do mundo, né? A nossa medicina hoje é uma medicina de ponta, bons lugares, bons hospitais, aliás, hospitais excelentes, equipamentos de ponta. Hoje a gente pode dizer que a nossa cidade já é uma referência também para trazer para as pessoas que te procuram. Hoje sim, São José do Rio Preto não deve nada. Em termos na realidade, assim, o que facilitou bastante hoje é o acompanhamento que a gente pode fazer com a telemedicina. Então, o importante nessa cirurgia é o acompanhamento. Antigamente a gente falava, a gente não pode operar pacientes muito distantes porque a gente perde o acompanhamento. Você não pode fazer isso por telefone. O Conselho Regional de Medicina nós proibir. E você perdendo o acompanhamento, você não tem um resultado satisfatório. Mas agora com a telemedicina isso abriu um pouco o mercado, então dá para se fazer procedimentos hoje. Por exemplo, segunda-feira passada nós operamos uma paciente que mora na Holanda. Que legal. Que entrou em contato, a família é daqui da região, mora aqui próximo. A paciente mora na Holanda e veio através da indicação da internet, descobriu, fizemos toda a avaliação pré-operatória pela internet
Ela veio, fez o procedimento segunda-feira, na terça-feira foi embora. E depois de alguns dias ela já está liberada a retornar, né, para o país de origem. E agora a gente vai continuar o acompanhamento online. Isso aí acabou abrindo um pouco fronteiras para que a gente possa estar oferecendo a nossa equipe também para pessoas que às vezes queiram vir fazer o procedimento aqui com a gente. Mas em termos de profissionais, doutor, também, quer dizer, se pegar a tua equipe ali, você tem doutorado, o doutor Luiz Gustavo tem doutorado, vários mestres ali. Quer dizer, em termos de equipe, em termos de, como eu vou dizer, em termos de currículo, assim, muito tranquilo, né? Pelo menos é a minha opinião a respeito, né? Na realidade, hoje nós temos também a parte de orientação de pós-graduação junto da Faculdade de Medicina de Rio Preto também. Então, nós já tivemos, eu orientei já 3 colegas nossos que fizeram mestrado comigo. Então, a gente está hoje dando continuidade e, no caso, um deles é o Dr. Mário, que hoje tem mestrado também. Mário Flamini. Mário Flamini trabalha na nossa equipe. Doutora Luciana Crivelin, que trabalhou um período com a gente também lá no consultório, e a nossa farmacêutica Daniela hoje também tem mestrado, ela é farmacêutica da Kaiser Hospital, e o Mikael também tem mestrado, trabalha lá com a gente. Então a gente sempre foca nessas pessoas que foram treinadas pela gente por esse zelo também deles estarem indo atrás de fazer uma pós-graduação, fazer uma outra formação acadêmica e também essa parte de dar aulas e congressos. Que faz a diferença, né, doutor? Que é o que a gente faz uma busca contínua por estudos, aperfeiçoamento, indo atrás sempre do que... Porque quando você vai dar uma aula, você tem que se preparar para isso, né? Aquele momento que você estuda. Se você não tivesse essa aula, você talvez não estivesse estudando para isso. Doutor, e assim, para terminar, mas eu falo que é muito tema, né? Como é que hoje, em termos de curiosidade mesmo, em termos de agenda, como é que você divide? Porque você está sempre fora, muitos cursos, assim, isso é feito uma programação anual, porque você é chamado para a grande maioria dos congressos, dentro e fora do Brasil. Como é que você faz para adaptar isso hoje, o período de cirurgia, com os períodos de atendimento no consultório, mais esses congressos e mais... Isso é uma briga constante lá na clínica, eu tenho que ficar pedindo bênção para a Lúcia, que senão não deixa eu ficar saindo muito, não. Mas acontece, a gente né? brinca, mas é verdade, a gente sempre tem que estar tentando conciliar também as viagens com o dever que é ficar aí, tá fazendo o acompanhamento e as consultas dos nossos pacientes. É bem difícil isso, viu? É bem difícil. Porque os convites eu acredito que não param de chegar, né? É bem difícil, mas a gente consegue. A gente eu sei. Vai conciliando e vai mudando. Eu acho que uma grande dificuldade assim sua no seu dia a dia realmente é essa questão de agenda mesmo. Mas, doutor, isso ao mesmo tempo que é uma coisa, digamos assim, vou dizer ruim, né? Uma coisa de se adaptar, mas eu acredito que é um motivo de orgulho, né? De você falar, cara, olhando lá para trás, falando, nossa, que joia, né? Eu estou podendo, tô atendendo, estou resolvendo a vida de muitas pessoas, ajudando nessas pessoas e ao mesmo tempo também ajudando médicos, né? Também, e outros profissionais, né? Por esse mundo afora, levando o teu conhecimento. Eu acho que as duas pontas aí são dignificantes, assim, né? Eu vejo assim, dessa forma. Eu também gosto bastante desse desafio. Porque são as duas, né? É a vertente do paciente, né? Que você está ali do lado com a tua equipe, né? Vendo a transformação dessa pessoa, é uma transformação de fato, né? E ao mesmo tempo também ajudando novos profissionais ou profissionais a se qualificarem, né? E você levando conhecimento por esse mundo afora, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Assim, quando você faz uma coisa que você gosta, é mais tranquilo você lidar com isso. Né? Legal. Você consegue conciliar, você dá um jeito. Dura você tá fazendo um negócio que você não gosta, aí você... Puxa, Mas quando é uma coisa que você gosta, você faz direito. Vai embora, né? Faz rápido. Muito bom. Doutor, obrigado. Estou feliz demais de você ter participado aqui comigo. Eu acredito que é um dos cash que salva, que vai ficar aqui, assim, muito guardado de uma maneira especial, porque não é todo momento que a gente consegue ter um profissional como você, até por conta realmente de agenda, que eu sei que você fez um esforço hoje para estar aqui, para a gente fazer isso, porque se o doutor voltar agora para o consultório, vai estar lotado lá de coisa para fazer. Obrigado mesmo por você ter vindo aqui, obrigado por ter levado informação para as pessoas,
né? Não é todo momento também que as pessoas têm a possibilidade de ter um profissional qualificado como você dessa forma de levar esse conteúdo. Obrigado mesmo, viu? Imagina, eu que agradeço.